As 7 igrejas não são uma representação das igrejas no tempo atual? Então, é importante a gente entender aqui o seguinte: uma coisa é a representação no sentido de aquelas igrejas serem assim elas eram uma representatividade, elas eram uma representatividade da cristandade daquela época, não é? Porque elas foram selecionadas. Havia outras igrejas na província da Ásia, mas Deus escolheu aquelas 7. Jesus escolheu aquelas 7. Tinha, por exemplo, a igreja de Hierápolis, tinha a própria igreja de Colossos, que era ali bem próximo, né? Inclusive de Laodiceia, né? É bom lembrar que quando Paulo escreveu aos Colossenses, ele inclusive disse: olha, essa carta é para ser lida também na igreja de Laodiceia. E a de Laodiceia é para ser lida em Colossos. A carta que foi escrita a Laodiceia se perdeu, né? Deus não quis que constasse do cânon. Mas o que eu quero dizer com isso é que havia outras igrejas, inclusive Colossos, que era uma importante igreja, estava próxima de Laodiceia. Então, essas 7 igrejas que foram eleitas, escolhidas para receber a mensagem do Apocalipse, elas são uma representação da totalidade também da igreja. Claro que elas existiram. E por elas terem existido de fato, existem algumas especificidades que dizem respeito somente a elas. Por exemplo, havia na igreja, em algumas igrejas, havia a doutrina dos nicolaítas, a doutrina de Balaão. Eram doutrinas que eram conhecidas naquela época, não é? Então, há algumas especificidades que dizem respeito àquelas igrejas. Agora, existem também mensagens que foram dirigidas àquelas igrejas que são para toda a cristandade. Como, por exemplo, aquelas menções, né? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ou ao que vencer, e aí vem a promessa, né? Eu concederei que se assente comigo no meu trono, aquele que vencer será vestido de vestes brancas e tal. Tudo isso, na verdade, não era só para uma igreja em específico. Está claro que é para toda a cristandade. Algumas outras promessas também têm as igrejas como destinatárias originais, mas se estende a toda a igreja como um todo. Por exemplo, aquela promessa para a igreja de Filadélfia: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Claro que essa é uma promessa extensiva a toda a igreja, porque é uma referência ao período tribulacional, que vai atingir todo mundo. Essa tribulação global não ocorreu. O próprio Senhor Jesus fez menção dela, né? A grande tribulação, a grande aflição que há de vir, como nunca houve antes e nem depois haverá. Então, é sobre isso que Jesus está falando à igreja de Filadélfia. Claro que aquela igreja também passou por tribulações naqueles dias, mas ela não passou por esse período tribulacional, porque ali Jesus dirigiu essa mensagem àquela igreja local como uma representante de toda a igreja. Agora, posto isto a questão de aquelas igrejas serem uma representatividade da igreja não quer dizer que cada uma delas representa um período da história eclesiástica. Isso aí já é uma aplicação, não é algo que você pode dizer que diz respeito ao sentido real do texto. Claro que alguns autores se valem disso. O próprio mestre Antônio Gilberto, eu até selecionei aqui um trecho do livro dele, Daniel e Apocalipse, que ele diz o seguinte, referindo-se àquelas 7 igrejas da Ásia. Ele diz que Jesus disse, né, para João: escreve as coisas que tens visto, as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Nós sabemos que as coisas que João tinha visto é aquilo que ele relata no capítulo 1. As coisas que depois dessas vão de acontecer é a partir do capítulo 4. Agora, as coisas que são era o presente para João, ou seja, é o que está nos capítulos 2 e 3, isto é, o que ele escreveu
aquelas 7 igrejas da Ásia. Então, o mestre Antônio Gilberto, de saudosa memória, falando dessa ênfase às coisas que são, ele diz que elas correspondem, né? Elas contêm ali 7 mensagens ou cartas às 7 igrejas que existiam, então, na província romana da Ásia. Havia outras nessa província, até maiores, mas essas foram escolhidas para receberem mensagem do Senhor através de João, dirigidas às igrejas através de seus anjos, que eram representantes ou pastores. Então, o mestre Antônio Gilberto deixa claro que aquelas igrejas, elas foram portadoras de uma mensagem que é assim para toda a igreja, excetuando-se, claro, as especificidades ligadas a cada uma delas. Outros autores, aí já eu acredito que eles vão um pouco além, quando eles asseveram que, por exemplo, Éfeso diz respeito ao período da igreja pós-apostólica e tal, Esmirna já é o período da perseguição imperial até o século III, e também Pérgamo simboliza a igreja unida ao Estado. Veja, é uma maneira de encaixar, né, de querer encaixar dentro da história, né, essas igrejas. Eu acho que é um pouco de exagero, é querer forçar a Bíblia a dizer o que ela não diz. Claro que há períodos da história, mas você associar essas 7 igrejas, eu acho que tem que fazer um exercício aí de... tem que fazer algum malabarismo, digamos assim, para poder encaixar, né, cada uma delas dentro do período da história. Então, como aplicação, eu até posso achar que é válido. Você dizer assim, olha, esse período é comparável, né? Agora, tudo bem. Agora, ser peremptório ou dogmático nesse sentido é exagerado. Elas são, na verdade, elas foram eleitas para representar a cristandade. Isso sim, como portadoras da mensagem. Ou seja, o que elas receberam é a mensagem para a igreja, porque diz lá, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, ali nós temos instruções para nós. Mas não é tudo que está ali que nós devemos aplicar a nós, porque há algumas, repito, algumas especificidades, há coisas que são exclusivamente destinadas àquelas igrejas.